candeia sob o alqueire. Não se acende uma candeia para colocar sob o alqueire, mas a colocam sobre um candeio, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a o põe sobre o candeio, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de segredo, não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Porque o coração desse povo está entorpecido e os seus ouvidos se colocam surdos, e eles fecharão seus olhos de medo que seus olhos não possam ver, que seus ouvidos não possam ouvir, que o seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, possam ser curados. Graças a Deus. Bom, aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Rodrigues, e hoje nós vamos falar um pouco sobre fé raciocinada. E aí eu já começo esse nosso encontro de hoje trazendo uma seguinte pergunta: em que nível está a sua fidelidade para com Deus? Em que nível que está o seu comprometimento individual para com Deus? Me lembro que quando eu iniciei minhas palestras do segmento espírita, eu costumava sempre pedir aos que estavam participando para que fechassem seus olhos, voltassem para os seus interiores e procurassem escutar as palestras, as palavras, proferidas com o coração, olhando individualmente para o seu eu individual. Então, dizem, o ditado popular que diz que relembrar é viver. Então vamos relembrar esses momentos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos procurar voltar para o nosso interior e procurar escutar as palestras aqui, as palavras aqui proferidas, identificando dentro de nós como que está o nosso comportamento para com a espiritualidade, para com Deus. Deus, em sua infinita bondade, Ele sempre é para nós fiel. Deus é mais do que um ser. Deus é uma expansão de consciência. E por ser uma expansão de consciência, é uma expansão de energia. E essa expansão de energia, por sua vez, está em nós. E nós, rapidamente, conseguimos identificar a presença de Deus em nós quando realizamos o bem ao próximo, quando realizamos boas ações com boas práticas, que nos fazem perceber que, de fato, há uma essência divina em nós. Ser fiel a Deus é ter acesso, em partes, à fé raciocinada, que é o nosso tema de hoje. E o que seria essa fé raciocinada? Seria você pensar, sentir o bem e o praticar. Nós, enquanto espíritas, nos colocamos então na condição de realizarmos o bem e a caridade ao próximo. E a verdadeira caridade, ela não tem fins lucrativos. Mas para que nós possamos, desde proferir uma boa mensagem, uma boa nova ao próximo, até o ato de realizar uma prática de ação, de atitude, nós devemos ter a nossa essência pura, expandida dentro de nós. Então é hora da gente começar a rever alguns conceitos. Se Deus estivesse na representatividade do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da pessoa que está mais próxima de você todos os dias,
você trataria-o todos os dias, a todos os momentos, como ele deveria merecer? Bem? Ou tem momentos que você é ríspido, que você é grosseiro, que você é grosseira, que você tenta ser uma pessoa amigável, mas existe uma força maior que te impede de ser essa pessoa amigável? E quando a gente fecha os olhos, quando a gente olha para dentro de nós, nós conseguimos perceber o que não está bom. Mas perceber e acessar essa informação e transformar essa sensação, esse pensamento em atos bons, é só para aqueles que reconhecem que devem ter humildade, que devem ter tolerância, que querem buscar a evolução. É uma certa oportunidade que Celso estava aqui conosco dando palestra. Para quem não tem conhecimento, o Celso é o presidente da doutrina Luz Universal. Ele começou a contar uma história, mas ele não contou a história por completo, não. Então, Celso, me desculpe, eu vou dar continuidade à história dele. Ele começou a contar uma história que São Francisco reuniu 2 dos seus seguidores e foram em busca de um templo sagrado. Só que esse templo sagrado, ele estava numa região muito fria, muito gelada. E conta-se que nessa região onde estava esse templo, o frio era abaixo de 0. No meio do caminho, esses discípulos perguntaram para São Francisco: e se nós chegarmos lá e ele não nos receber? E a todo momento questionando São Francisco. E São Francisco, muito calmo, muito sereno, dizia resumidamente para que eles não se preocupassem, que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Chegando nesse templo, São Francisco bateu na porta e pediu aos guardas que o deixassem entrar. E trouxe uma mensagem de fé, como se essa mensagem fosse o acesso a esse templo. Só que os guardas ignoraram. Então eles ficaram ali do lado de fora, tremendo de frio, igual dizem aqui na região, igual vara verde, mas não conseguiram entrar. Passaram 1, 2 dias, e eles continuaram naquele frio intenso. E quando esses discípulos estavam quase morrendo de frio, de fome e de sede, São Francisco de Assis disse para eles: bata novamente e traga para eles a mensagem que nós temos a dizer. Bateram no portão, disseram a mensagem e ainda disseram para o guarda: nós estamos com São Francisco de Assis, vocês não vão abrir para nós? Eles entraram para lá, demoraram mais quase que um dia, quando realmente eles estavam quase morrendo. Os guardas então abriram o portão, eles entraram, foram alimentados, e assim conta-se como foi a história. O que essa mensagem traz para nós? Primeiramente, a teimosia, né? Teimosia em esperar. E assim somos nós no nosso dia a dia. Às vezes tem uma pessoa que a gente quer muito que essa pessoa encontre a luz, seja uma pessoa boa, esteja no caminho da fraternidade, o caminho do bem, o caminho do amor. E a gente às vezes faz de tudo, dá conselho, orienta, mas a pessoa parece que não consegue compreender o que nós estamos falando. É como se a pessoa só entendesse inglês e você está falando português. Não entende.
Mas por quê? Porque a pessoa quer ser uma pessoa ruim? Nós costumamos dizer no dia a dia que essa pessoa não atingiu o amadurecimento para alcançar essa mensagem. Mas a história talvez seja um pouquinho diferente. Todos nós precisamos primeiramente ser tocados pela energia para expandir o conhecimento, para expandir a consciência, para expandir o emocional. Resumindo, para acreditar no que nós estamos passando, no que nós estamos vivendo. Nós vivemos perante a sociedade, nesse momento, o que sempre existiu em todos os períodos, em todos os séculos: os chamados falsos profetas. Um falso profeta, basicamente, é aquela pessoa que deseja o mal, mas traz palavras doces, adoráveis, palavras que têm o sentido e o objetivo de te ludibriar, de trazer até você uma sensação diferente, uma sensação que o agrade e que ele possa obter vantagens sobre você. Quando nós estamos, então, decididos a desenvolver a nossa mediunidade, a estar praticando a caridade, nessa preparação, nós primeiro procuramos desenvolver a nossa concentração. E quantos de nós aqui temos a prática de, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de ir no banheiro, antes de se levantar da cama, temos a grata oportunidade de agradecer. Bom dia, obrigado Deus, obrigado os meus mentores, obrigado anjos da guarda, por me dar a oportunidade de acordar, por me dar a oportunidade de transformar o meu dia, de fazer meu dia hoje diferente. Acredito que muitos aqui acordam, às vezes, atrasados para suas ocupações diárias. Mal dão bom dia para as pessoas que estão ao seu redor. A fé raciocinada, ela começa a partir das boas práticas, das boas ações que realizamos para conosco. A fé, ela parte do nosso individual. E falando dessa parte de partir do nosso individual, no livro de Celso, esse aqui no Caminho da Luz Universal, tem um tópico que fala dos fundamentos básicos, e lá então fala da fé. A fé é um poder individual que todo ser humano pode ter. O universo é formado por energias e forças que se conectam magneticamente, quase que não sai a palavra, hein? E todo ser humano é formado em um conjunto magnético que tecnicamente chamamos de sistema planetário humano. O nosso sistema magnético faz diversas conexões magnéticas através dos chakras com diversos pontos no mundo astral e no mundo físico. Esta ligação magnética depende do seu corpo emocional, da sua mente, de onde partiram a sua vibração energética, que irá se identificar com as vibrações do amor do mundo astral, de luz, formando assim a conexão. Então, se a gente realmente quer buscar essa conexão, buscar essa ligação direta com a espiritualidade, a gente tem que começar a trabalhar o nosso eu individual. Sempre quando nós estamos estudando sobre as práticas mediúnicas, estudando sobre o espiritismo, vira e mexe, seja numa palestra, seja num livro, fala-se da reforma íntima, da reforma individual. Como está essa nossa reforma?
como você tem procurado sentir ainda mais a presença de Deus sobre você? E essas perguntas, esses questionamentos, eles sempre têm que estar presentes em nossos pensamentos. E aí eu volto no ponto. Quando você se coloca para desenvolver sua mediunidade, primeiro você tem que trabalhar em você sua concentração, trabalhar sua paciência. Nossa mediunidade, os pilares da caridade é o amor, a humildade e a tolerância. O amor incondicional. E o que é esse amor incondicional para nós? O amor incondicional é aquele amor que não deseja nada em troca. E é muito fácil você perceber se você tem amor incondicional por uma pessoa. Basta você realizar uma boa ação na vida dela, e se por um momento você precisa de um favor dessa pessoa, e essa pessoa não te faz em troca, qual que é a sua reação? Sua reação é de pré-julgamento, de dizer, nossa, na hora que a pessoa precisou eu ajudei, e agora que eu precisei a pessoa nem me ajudou? Não. Então esse amor não é o amor incondicional. Você então reconhece esse amor do interesse, o amor físico, o amor do ego, que espera receber algo em troca. Quando vocês ouvirem falar de amor incondicional, tenham nas suas consciências que é quando você dá sem esperar receber nada em troca. E se em algum momento você deu e esperou receber algo em troca e não recebeu, está ali para você a oportunidade de se autocorrigir. Olha, Deus, me perdoe. Eu sei que eu não deveria ter esse sentimento de ingratidão, porque quando eu ajudei, eu esperei sim receber em troca. E agora que eu não recebi, eu estou dizendo que a pessoa é ingrata, que a pessoa não merece as minhas boas ações. Não é eu que mereço rever o meu conceito sobre amor. É eu que não estou sabendo o que é amar incondicionalmente. E aí quando você então deseja praticar boas ações, ser um autorizado da casa para poder estar apto às atividades, você se torna mais sensível às energias e às ações do outro. E você então tem, não por obrigação, mas você tem por dever, que alguns vão dizer que é a mesma coisa, mas eu acredito que não. Então você tem por dever de se proteger energeticamente, sair de casa com bons pensamentos, ir trabalhar, estudar com bons pensamentos. E aí você vai pedir, Deus, estou à sua disposição para poder ser testado. E quando que você diz isso todos os dias? Oh meu Deus, eu quero tanto alcançar um benefício físico, me ajuda, me dá isso. E aí Deus te dá. Só que Ele te dá de uma maneira um pouco diferente do que você esperava. Ele te dá em uma dificuldade. Ele te dá colocando mais próximo de você aquela pessoa que você tem uma certa dificuldade energética para conviver. Que quando aquela pessoa chega, você diz, nossa, você por aqui? Com aquele ar de felicidade. Mas é Deus e seus mentores mostrando para você que Ele vai te dar o que você precisa, mas que você tem que trabalhar a sua tolerância, que você tem que trabalhar a sua humildade, que você tem que trabalhar a simplicidade, que você tem que trabalhar o amor incondicional. E se você conseguir sucesso em trabalhar essa indiferença que você tem com aquela pessoa, você vai conquistar em partes o que você deseja. É claro que se você pedir para ganhar na Mega Sena, é muito provável que você não ganhe, porque se você ganhar, você não volta aqui mais. Mas se você está pedindo a Deus que te dê uma condição melhor de vida física, de vida emocional com as pessoas que estão ao seu redor, Ele vai te conceder sim. E aí a gente entra, quando fala desse assunto, a gente entra em vários temas
de muita relevância, mas que eu não vou estender aqui, porque senão a palestra vai ficar muito grande, vocês vão dormir, e quando eu terminar aqui, vou ter que sair acordando um por um. Que a gente entra dentro de um aspecto que nos motiva a estar aqui presente, que é o reajuste. Reajuste kármico, reajuste com o sistema, reajuste com as pessoas. Nós, embora compreendemos que passamos por uma dificuldade, basicamente como um remake, que chama, de uma vida anterior, nós muitas das vezes fechamos os nossos olhos para nós mesmos e não queremos aceitar muitas das vezes aquela dificuldade. Porque é muito fácil a gente cruzar os braços e dizer, olha, eu não quero passar por isso, nos colocarmos como vítimas, eu não mereço passar por isso, eu sempre fui uma pessoa boa, por que eu estou passando por isso? Mas é como se naquele momento a gente fechasse os olhos e disséssemos, eu sei porque eu estou passando por isso. Mas a gente tem que olhar para frente. Vamos ter dificuldades? Sempre. E eu adianto para vocês. Nessa vida, enquanto aqui você estiver e se propor a evoluir, você vai encontrar dificuldade todos os dias. O que vai mudar o tamanho dessa dificuldade, o tamanho desse problema que você está passando, é como você vai enfrentar ele. Você vai colocar ele, vai guardar ele num baú, ou você vai colocar ele como um papel na sua frente, onde todos os dias você tem que ler, reler, aplicar uma prática diferente para essa atitude. Como que você está lidando com as situações que você tem de enfrentamento para com as pessoas? Costumo dizer que é muito difícil, claro, a gente saber lidar com as nossas dificuldades individuais, os nossos erros. Mas é muito mais difícil a gente aprender a lidar com os reajustes familiares. Porque sempre vai haver um embate se você não tiver uma sabedoria para lidar com ele. E quando se fala em reajuste espiritual, não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é irmã, vocês estão todos numa família para que todos ali possam se reajustar. Vai haver momentos que o seu filho, a sua filha, vai ter um conhecimento, um aprendizado a mais para você. E aí você, na condição de pai, de mãe, vai ter que ter humildade de reconhecer, olha filho, olha filha, você está certo nisso. Vamos tentar nós juntos fazermos diferentes? Há um estudo pela Organização Mundial da Saúde que diz que famílias que conseguem prosperar na vida financeira, que conseguem prosperar na vida mais saudável, na saúde mental e emocional, são aquelas famílias que entre eles conseguem aprender. Filho aprende com o pai, mãe aprende com o filho, porque há uma renovação na geração, há uma renovação também no conhecimento. A espiritualidade diz que os seres que estão encarnando agora são seres mais evoluídos, intelectualmente, moralmente, e muitos deles têm vindo aí para nos ensinar. Quando que a gente imaginaria, por exemplo, não sou tão velho, tá? Mas quando eu tinha 5, 6 anos de idade, não tinha celular. Na época, a brincadeira de menino que estava mais longe para mim era brincar na rua, jogar futebol. Uns 10 anos ali, mais ou menos, estava no auge do videogame. E era raro aqueles que podiam ter videogame. Celular, só na adolescência que eu fui adquirir. E hoje, eu tenho uma prima novinha,
E ela, com 2 anos, já estava pedindo celular para ver vídeo no YouTube. Então, quer dizer, que geração inteligente, né? E a espiritualidade, a todo momento, está fazendo essa renovação das gerações, do conhecimento. Então, resumindo, vou encerrar porque o pessoal já está sentindo sono, vamos encerrar. Então, a fé raciocinada é isso, é você identificar a boa semente de Deus dentro de você e a utilizá-la em boas práticas, em boas ações. E em muitos momentos você vai se calar, não porque você está sendo omisso, não porque você calou e dizem que quem cala consente, não, porque você primeiro está procurando digerir aquela informação, digerir aquela atitude do próximo para com você, para que você não repele, para que você não devolva com a mesma energia, pelo contrário, para que você devolva com boas energias. E muitas das vezes nós vamos ter que nos calar e calar. E devolver num pensamento bom, boas energias, bons pensamentos. Se você está convivendo muito com aquelas pessoas que você está tendo dificuldade de convívio, muitas das vezes acontece e tem acontecido constantemente devido à pressão energética que nós estamos vivendo na Terra, daquela pessoa que você amou a vida toda, agora você está vivendo um período de embate com ela. Um período que você não consegue compreender por que você sente tanto ódio, tanta tristeza, tanta raiva, tanta vontade de ficar longe dessa pessoa. Pode ser vários aspectos. Desde essa pressão energética que está sobre a Terra, é uma pressão de mundos inferiores que estão cada vez mais próximos da Terra. E eles estão mais próximos à Terra por vários motivos. Um deles é que já não há mais espaço para espíritos tão densos e negativos na Terra, e esses espíritos, pela grau de intensidade negativa, estão sendo transportados para esses mundos. E é o período que a gente fala da separação do joio e do trigo. Isso está acontecendo. Deus Pai Todo-Poderoso, em sua infinita bondade e misericórdia, dá a todos nós o período de aprendizado, mas cada planeta também tem o seu período de evolução. A Terra que vive esse ciclo de conhecimento e esse milênio de conhecimento, que quem é responsável por esse milênio que nós estamos, que é São Francisco de Assis, está nos proporcionando esse momento, onde nós estamos reajustando para com o próximo, estamos vivendo um momento mais elevado para com o próximo. Então, que nesse dia de hoje é um dia muito especial, porque nós vamos realizar a partir das 15 horas a bênção espiritual, que é um evento espiritual, uma atividade espiritual, onde nós estamos presentes e os mentores que aqui estão depositam suas energias em abundância para todos nós. E nós viemos então receber. Há um momento antes, um momento em que há palestras e outras demonstrações motivacionais, para que a gente possa entrar dentro das frequências das energias sutis que estão sendo trabalhadas. E se tiver algum momento que você se sentir irritado com alguma dessas situações, procure identificar dentro de você, porque é isso que você tem que trabalhar. E aí você vai se propor, numa semana eu quero trabalhar a humildade, na outra eu quero trabalhar o amor, na outra eu quero trabalhar a tolerância, e assim você vai evoluindo. Lembre-se, toda vez que você pedir a Deus uma dádiva, pedir a Deus uma conquista, Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar colocando perante você o que você precisa corrigir. Seja o reajuste com o próximo, ou seja dentro de você mesmo, uma correção de pensamento, uma correção de sentimento. Se você tiver sucesso nessa prática,
E aí você vai ter sucesso quando você vê que a pessoa que está relacionada a você está tendo uma boa convivência com você e você com ela. Você pode ter certeza que você vai alcançar essa dádiva. Não o bilhete da Mega Sena, mas um ingresso, digamos assim, para o caminho que te leva à evolução. É hora da gente parar, pensar, raciocinar e colocar em prática as vontades de Deus para com nós e que se reflete em nós mesmos. Quando nos preparamos para reencarnar, nós pedimos aos mentores: olha, eu quero reencarnar com essa pessoa que me ajudou, mas eu preciso reencarnar com essas que eu fiz mal. E às vezes você pede muito. Você pede como se você só tivesse essa vida para poder reajustar. E aí você faz uma listinha e entrega para o seu mentor: eu quero reencarnar com essa pessoa, eu quero reajustar isso, eu quero fazer isso e aquilo. Aí o seu mentor fala com você: vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa lista sua pela metade, porque se você cumprir a metade dela já está bom. Ou seja, não vamos tentar dar um passo maior do que a gente pode dar. Vamos pensar nesse momento então em quê? Em nos melhorarmos. E essa melhora, ela está muito ligada à sua meditação diária, à sua ligação diária com Deus, através das boas práticas, dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. Graças a Deus.